Gente, caiu tudo aqui. Caiu. A gente tá de volta. Bem-vindos de volta. Eita, nós. Com muita emoção, né? É isso, gente. Hoje, o assunto é exatamente a inteligência das emoções. E não podia ser diferente. Foi um dia... Pra gente conseguir fazer essa live, já rolou tanta coisa. Oi, Diogo, bem-vindos. Oi, Gê. Olha só, tem o Otávio, diretamente dos Estados Unidos, aqui com a gente. A Cintia, a Aline, Laís, bem-vindos. Gente, caiu tudo aqui. Oi, Rafael, bem-vindo. Oi, meu amor, que delícia. Muito bom. E, gente, a Ju... bom, só resumindo pra quem tá chegando agora. Bem-vindos. O tema... Oi, Rafa, bem-vindo. Oi, o tema de hoje é inteligência das emoções. E é muito engraçado. Só pra resumir pra quem chegou agora. A gente tá chorando de rir. Por quê? A Ju veio até agora. Só não fala que foi a gente que caiu. Cara, Diogo, pior que foi. Só que foi da Ju, que é a nossa convidada de hoje. E ela tava assim, eu vou fazer do carro. Só que juro, gente, a luz dela parecia que era um filme de terror. Ela falou, não tem a menor condição de eu fazer essa live aqui. Falei, Ju, se der certo, você entra. Se não, a gente deixa isso pra próxima e tá tudo certo. Então, a gente tá falando aqui da inteligência das emoções. E a primeira coisa que a gente trouxe, dá tempo de convidar todo mundo, manda entrar. É que, a gente não controla o emanar das emoções. Essa é uma ilusão que foi criada, que nós criamos na nossa mente, de que a gente vai conseguir controlar as emoções. E é uma grande armadilha, porque a gente se inscreve em cursos, a gente baixa conteúdo, a gente faz terapia, só que a gente tá buscando um objetivo inalcançável. Controlar as emoções é completamente impossível. Então vamos primeiro reconstruir esse tema? A primeira coisa é compreender que o máximo que nós podemos fazer é reconhecer as emoções. 2, identificar os gatilhos dessas emoções. 3, ressignificar esses eventos dentro da gente. E 4, conseguir mudar ou criar novos padrões de comportamento a partir dos mesmos gatilhos. Então essa é a primeira coisa fundamental pra gente entender. Oi, Ju, bem-vinda, meu amor, bem-vindos. Ai, quanta gente linda aqui com a gente hoje, muito bom. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, que é desconstruir essa imagem emocional. A segunda coisa é parar de achar que tem emoção boa e emoção ruim. O que tem é emoção que você aprendeu a lidar e emoção que você ainda não aprendeu a lidar. Ponto. Outra coisa fundamental pra gente entender a ciência das emoções é a gente começar a compreender nesse aspecto emocional que ninguém é responsável pelas suas emoções. Gente, assim, eu não sei se vocês estavam prontos para essa conversa essa hora da noite, eu juro. Ainda mais no meio dessa pandemia. E tem muita gente que tá assim, gente, essa mulher é louca. Ela tá falando pra mim que esse traste que eu quase joguei da janela não é responsável pelo que eu tô sentindo. Não, amor, não é. Então, vamos de novo. Accountability emocional. Primeiro entendimento necessário desse processo. Tudo aquilo que você reclama partiu de um sim seu. Eita. Tudo aquilo que você reclama partiu de um sim seu. E a gente esquece isso no meio do processo. Então, sabe aquele traste dentro da sua casa que você fala, não aguento mais? Então, foi tu que escolheu. Ainda não sei se você tava pronto pra isso. Eu sei disso, é difícil. Sabe esse emprego que você tá assim, meu Deus do céu, vou jogar tudo pro alto, só não vou jogar pro alto porque sou eu que tenho que pegar. Você que falou sim pra isso.
em algum momento, consciente ou inconsciente, eu não sei como é que eu tava na cabeça. Ah, Rê, adoro seus tapas na cara com amor, né, Rê? Trago verdades com fofura, quem me conhece sabe. Mas o primeiro conceito básico da inteligência das emoções é você compreender que tudo o que você está vivendo arduamente, se queixando, partiu de um sim seu. Essa é a primeira tomada de consciência. Segundo, é necessário começar a compreender como que as coisas me afetam hoje. Eu costumo dar um exemplo. Desculpa quem já participa dos meus workshops, os workshops faz tempo, mas eu preciso contextualizar isso, tá? Pensa comigo. Quando alguém esbarra em você na rua, não tem dia que você dá um ódio. E não tem dia que alguém esbarra em você e é você quem pede desculpa? Ai, moça, perdão. Não é assim? Nunca foi sobre o esbarrão. Era sobre o teu estado emocional no momento em que aquele gatilho aconteceu. Então, o que acontece muitas vezes, pensa pra quem é mãe ou quem é pai. Tem gente que fala assim, gente, meu filho me tirou do sério hoje. Não, o teu filho não te tirou do sério hoje. É porque você provavelmente está num dia com uma intensidade de acontecimentos muito grande, com uma pressão muito grande, e aquele comportamento do teu filho teve um efeito sobre você muito maior do que se você estivesse em outro momento. Entende? Então, para que você consiga entender o potencial de energia por trás das emoções, a primeira coisa é você compreender que elas, isoladamente, não significam nada. É o significado que a gente dá pro processo, no momento em que a gente está, que se torna o que ele se torna. Entende, meus amores? Gê, nunca foi sobre o esbarrão. Exato. Quando a gente assume isso, gente, a gente começa a falar sobre mudança, sobre cura, sobre ressignificação. Antes disso, não tem como a gente conversar. Porque a nossa conversa vai ficar 100% em cima do quanto aquilo que o outro fez foi errado. Ou do quanto aquilo que aquela pessoa te falou foi pesado. Ninguém tá entrando no mérito se isso é verdade ou não. A gente só tá dizendo que o impacto que aquilo teve em você diz mais respeito sobre o teu estado emocional no momento do que o que de fato que a pessoa fez. Se a gente tá num momento super fragilizado, por exemplo, alguém ser indiferente com a gente tem um peso quase que mortal. Mas se você tá num momento super seguro, super firme, e alguém é indiferente com você, você consegue olhar para aquilo só como uma ação de indiferença. E não como uma ferida tão intensa pra gente. Faz sentido isso pra vocês, gente? Tudo bem? Sinalizam aqui pra mim se tá fazendo sentido. Se vocês têm alguma dúvida sobre esse quesito em primeiro lugar. Então, accountability emocional. Assuma a responsabilidade pelo peso que aquilo teve sobre você. Então, a nossa fragilidade é nossa. Enquanto a gente não assume a responsabilidade por isso, a gente não consegue fazer nenhuma mudança. Boa, gente, obrigada pelos joinhas. Sensacional. E aproveita e convida o povo que ainda dá tempo, tem bastante coisa pra gente ver. Segunda coisa, não somos seres racionais que sentem. Somos seres emocionais que pensam. Isso não sou eu que tô dizendo, é neurociência. Toda informação, todo estímulo demora 6 milissegundos para entrar no nosso sistema límbico, ou seja, o processamento das emoções, e só 42 milissegundos para chegar no neocórtex, que é quando a gente processa racionalmente as informações. Só que detalhe, o que é processado racionalmente, inclusive, diz respeito aos conceitos que você já formatou na sua vida. Então, vou dar um outro exemplo. Se você, porventura,
tem um aspecto mal resolvido sobre rejeição dentro de você. E acreditem, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Uma pessoa esquecer de copiar você no e-mail tem um peso para você. Se você é uma pessoa que não tem essa tecla de rejeição muito forte, ela só esqueceu de copiar o e-mail. Entende? Então, de novo, os fatos isoladamente são fatos. O problema é que a gente lida com eles em caráter de história. Qual é a diferença de fato e história? Fato é o que aconteceu. História é a maneira que eu interpretei aquilo naquele meu estado emocional daquele momento. Entendem? Então, como é que eu... Tá bom, Marcela, já entendi esse negócio todo. Não é sobre esbarrão, é comigo. É. Como que a gente começa o processo de mudança? Boa, Rô, fantasia. Exato, gente. E assim, quando eu falo de história, é aquilo que você se contou. Parênteses, tá? E você já percebeu que você contando a história pra outra pessoa, ela fica ainda mais pesada? Você começa assim, não, porque aconteceu tal coisa, você não acredita. Você acredita que ela fez isso comigo? E à medida que você vai contando, essa história vai tomando mais forma. Só que ela não vai tomando mais forma do teu estado emocional do momento que você tá contando. Ela vai tomando forma do estado emocional de quando aconteceu. E aí tem uma distorção muito grande desse processo todo. Ah, Ju chegou! Bem-vinda, Ju! Sim, fica mesmo. E ficamos tentando nos convencer. Exatamente. Oi, Denilton. Bem-vindo, querido. Vamos ver se a Ju entra agora. Ju! Oi, Má! Gente, a gente tá rindo, vocês não têm noção do que já aconteceu nesse caminho. Eu já contei pra eles, tá, Ju? Relaxa, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Ô, Má, mas Bem-vinda! era... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Era 8h30, né? Era 8h30? Era. A louca. Eu comecei às 8. Caiu, a gente já voltou. Eu vi agora você me chamando, tipo, cadê você? E eu, meu Deus do céu, daí eu fui olhar. Não, era 8h30. A louca que começou antes. Gente, a gente tá se... Olha, A hoje gente tá... foi o dia de diversão nesse processo. E Foi. eu acho que... E, Ju, eu acho que não poderia ter sido melhor ter acontecido tudo isso É. para a gente poder contextualizar todo esse processo. Porque, assim, o que a gente estava falando é exatamente isso, de assumir a responsabilidade, não pelo que te acontece, porque muitas dessas coisas a gente não tem controle. Não. Mas é como a gente decide conviver ou co-viver, Exato. correlacionar com esses cenários que nos acontecem. Então, para quem não conhece, essa Juliana Sé maravilhosa, que eu amo. Ah, Ju, amada Má. Que fala um pouquinho de delícia. você para esse povo conhecer. Ai, nossa, bom. Então deixa eu chegar. Isso, respira. Bem-vinda. Bom, então, bom, primeiro, pessoal, eu sou amiga da Má, né? Então, acho que isso já fala muita coisa sobre mim. Eu sou, antes de mais nada, eu sou paraquedista, foi daí onde a gente se conhece do Sim. céu. Eu hoje tenho uma empresa. Olha, boa noite, eu tô adorando ver pessoas queridas chegando. Tenho uma empresa, uma consultoria com o André, meu marido. A gente trabalha com gestão emocional, com desenvolvimento humano. A gente ama pessoas e a gente adora ajudar as pessoas a voar. Aliás, a gente gosta de voar junto, né? Porque a gente não ajuda ninguém, a gente vai voando junto. É esse que é o grande barato, né, Mar? Muito, muito. E vou contar uma coisa curiosa para vocês. Mais ou menos, bom, eu não vou nem falar que ano foi, porque vai parecer coisa de velho, né? Quando a gente começa a falar na década tal. Mas eu me lembro em Itaparica, a gente voando, decolando num aviãozinho, num Cessninha. Eu e a Mar, a gente ia fazer um salto. E aí um dia eu perguntei, nesse voo eu perguntei para ela, Mar, me fala um pouco sobre essa história de coaching, de ser coach e tal, porque eu era coach de paraquedismo.
Eu tinha vivido anos da minha vida trabalhando como instrutora de paraquedismo e tal. A instrutora, diga-se de Super. passagem. A instrutora. E eu super queria, assim, falei, nossa, o céu tá pequeno, né? Eu quero mais. E aí eu me inspirei na Marcela, querida, que já trabalhava com coach, já era uma super coach desde aquela época. Ela falou, puta, Ju, segue esse caminho, você vai adorar. Então a gente bateu esse papo subindo no avião. Depois a gente fez um baita salto, delícia, né? Sobre Itaparica, aquele mar maravilhoso. Então, foi aí a minha virada, foi o começo da minha virada em que eu não deixei de trabalhar como paraquedista, mas eu fui aumentando um pouquinho a minha área de atuação. Aí fui estudar psicologia, fui estudar terapias alternativas, enfim, aí foi um mergulho, né, assim, no autoconhecimento e nessas ferramentas que a gente vai descobrindo que funcionam pra gente, a gente quer compartilhar com o outro, né? Você fala, putz, foi tão bom pra mim, como é que eu vou ficar com isso só pra mim, né? Não dá. Então, acho que isso é muito... Hoje eu sou instrutora HeartMath. Vou contar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Mas eu sinto que a gente vem trilhando um caminho bem paralelo, né, Má? A gente já vem falando tantas vezes de fazer coisas juntos. Então, esse é um momento, assim, ó, muito especial que a gente está junto aqui, né, nesse encontro mágico. Muito! Gente, que honra essa linda saber que de alguma forma teve esse problema. Eu não sabia disso, tá, gente? Ela tá contando isso pela primeira vez aqui para vocês. Tá? Eu não sabia disso. Essa maravilhosa, gente. Ela, assim, eu sou muito grata por ter a Ju, porque vocês imaginam a intensidade de emoções que é você não morrer no paraquedismo, né? Então você tem que sobreviver. Você tem que fazer os procedimentos e ainda aprender a fazer movimentos novos no céu. Então, a Ju teve um papel muito importante na minha vida para isso também. Esse salto em Itaparica, por exemplo, foi a primeira vez que eu fiz uma posição específica no céu, que é o famoso sit fly, que foi a Ju, que falou assim, Má, só olha para mim. Esse sorriso lindo que vocês estão vendo, estava estampado no céu. Quando eu vi, eu estava na posição... Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que é a inteligência das emoções, que é o quanto... E eu sei que cada um de vocês que está assistindo a gente, oi da Austrália, tem gente de todo quanto é lugar, que lindos, bem-vindos. Que é o quanto as situações que nos desafiam, que nos tiram do eixo, instigam a gente a ter padrões de comportamentos distintos. O fato é que no instintivo, não necessariamente, não estou dizendo que sim nem que não, não necessariamente, nós estamos usando o potencial máximo de inteligência das emoções. Até porque o nosso mecanismo do cérebro de defesa, ele vai nos provocar a qualquer sinal de ameaça ou um sistema de luta, de fuga ou de congelamento. E aí a gente já pede que vocês identifiquem qual dos três você costumeiramente age. Então, diante de uma ameaça, e quando a gente fala de ameaça, eu não estou dizendo que alguém está pegando alguma coisa sua. Para o cérebro, qualquer coisa que desconforta ou confronta sem um preparo é considerado uma ameaça. Então, às vezes, um tom diferente de voz que alguém fala para você, o cérebro entende como ameaça. Então, tudo isso acontece em questão de milissegundos e o nosso sistema nos joga para reações emocionais. Até aí, tudo bem, isso só faz a gente humano. A questão é como eu saio do método combativo, como eu saio do método instintivo para explorar com mais inteligência, com mais recursos, esses aspectos emocionais. Conta um pouquinho pra gente, Ju, do HeartMath e como é que isso funciona para ajudar o pessoal que está aqui assistindo com a gente. Ai, que delícia poder falar sobre isso, né? Quando a gente gosta de um assunto assim. Ai, muito bom. A gente já começa a ficar, já é tomado por emoções positivas ou emoções gostosas quando a gente pode compartilhar algo que a gente ama, né? Muito. Então, vou contar um pouquinho. O HeartMath é um instituto americano que vem há quase 30 anos pesquisando cientificamente
a fisiologia das emoções. E também o nosso coração, o nosso órgão coração. E o papel que o coração tem na nossa vida, que é muito mais do que simplesmente uma bomba de bombear sangue pra gente. Então, eu tive contato com o HeartMath há uns 10 anos, quando eu estava fazendo uma formação em terapia transpessoal. Me falaram sobre essa tal da inteligência do coração e eu achei super bacana, mas achava que era uma coisa meio Harry-Ho, sabe? Meio simbólica, meio coisa do chakra, né? E não desmerecendo, acredito em tudo isso, mas eu não achei que fosse algo tão literal quanto eu fui descobrir quando eu fiz a formação com o Instituto HeartMath há mais ou menos uns 4 anos. E o que acontece, pessoal, que é incrível, é que o nosso coração tem um papel central no nosso funcionamento como um todo. Ele tem um papel central na regulação do nosso sistema nervoso. Então, isso que a Má está falando, né, das nossas reações automáticas, quando a gente se sente ameaçado, né, de luta e fuga, ou freeze, né, ou congelar, tudo isso faz parte de uma programação do nosso sistema nervoso para nos garantir a sobrevivência. Proteção. Proteção total. E graças a Deus, porque a gente chegou até aqui graças a esse sistema, né, Mar? E aí, só dando um parênteses, que eu acho que é super importante colocar, que às vezes as pessoas falam, eu gostaria de não sentir mais raiva, não sentir mais tristeza, né? Não, gente, pelo amor de Deus, é muito importante, muito bom a gente sentir tudo isso, né? Como seria se a gente não sentisse tristeza ou raiva ou dor? Né? Então, é como se fosse um sinalzinho ali no nosso painel, né, do carro quando tem alguma coisa errada. Então, as emoções, elas nos trazem esse sinal de alerta para falar, cara, tem alguma coisa errada, olha para isso. Só que se a gente vai reagir, como a Má falou, dentro desse sistema de luta e fuga, a gente não está necessariamente com a nossa inteligência mais disponível. Nem sempre a gente vai fazer as melhores escolhas. Então, o que o HeartMath descobriu é que, dependendo das emoções que a gente sente, o nosso coração bate num padrão de ritmo diferente. Então, o nosso coração, que tem uma variabilidade nos seus batimentos, nosso coração não bate assim constantemente como um metrônomo, ele tem essa variabilidade justamente porque tem essa capacidade de adaptação. Então, quando as emoções são desgastantes, aquelas desconfortáveis, que são aquelas emoções de sinal de alerta, o nosso coração bate num ritmo incoerente, que é um ritmo meio caótico, assim. E o que acontece nesse momento é que o nosso coração envia uma série de sinais nervosos para o nosso cérebro para dizer que tem algo errado. E é por causa desses sinais que o nosso cérebro resolve, então, né, entrar nesse modo de luta e fuga ou de congelamento, porque é como se esse ritmo, os padrões do coração estivesse falando, olha, tem algo errado aqui, para tudo, você precisa reagir e depois pensar. Então a gente fica com o nosso cérebro pensante inibido. E o que acontece por outro lado é que quando o nosso coração está batendo nesses padrões de ritmos coerentes, que é o que acontece quando a gente está sentindo emoções mais regeneradoras, como amor, gratidão, carinho, apreciação, essa alegria de estar com uma pessoa querida assim na nossa cara. O nosso coração bate de uma forma e os sinais nervosos que são enviados para o cérebro avisam, cérebro, tá tudo bem por aqui, não precisa se preocupar. Então é como se todas as nossas funções cerebrais ficassem disponíveis. A gente pensa melhor, a gente fica mais criativo, com decisões fora da caixa, a gente consegue ter uma visão maior, mais ampla e principalmente alinhado com os nossos valores essenciais, porque a gente está conectado com as qualidades do coração. Então, essa relação do coração com o cérebro é algo relativamente novo. Tem uma área que estuda isso, que é a neurocardiologia, que tem que descobriu que essas células nervosas no nosso coração são mais de 40 mil células nervosas. É como se a gente tivesse um mini cérebro no coração, que inclusive tem memórias
envia informações, recebe informações. É muito mágico. E o que é mais legal, assim, que mais me encanta, é que quando a gente entra em contato com o coração e consegue autorregular, né, a nossa fisiologia, a gente passa a ter aquela pausa que precisa justamente antes de tomar as decisões nesses momentos de ameaça que você estava comentando, né? E um aspecto incrível do coração, que eu não sei se todo mundo sabe aqui, é que o nosso coração também é uma fonte de energia elétrica. Sabia disso, Mar? É maravilhoso, né, Você já gente? sabia, né? Sabe o que é maravilhoso? O nosso coração para bater, pessoal, nem todo mundo lembra disso, talvez alguns já tenham aprendido na escola, mas o nosso coração para bater, ele precisa de algumas células que emitem impulsos elétricos. É isso que faz o coração bater, porque a cada impulso elétrico, a musculatura do coração contrai e ele bate, né, como essa bomba que a gente já bem conhece. O que acontece é que a cada impulso elétrico, isso vai gerando uma onda, cada impulso gera uma onda elétrica, e a cada batimento, a cada onda, a gente vai criando um campo eletromagnético que pode ser medido em laboratório a mais ou menos 1 metro para fora do nosso corpo. E esse campo eletromagnético, que pessoal, não é harerô, tá? Isso é ciência mesmo, é física. Esse campo eletromagnético, ele serve como uma estação, assim, de televisão ou um celular. De rádio mesmo. De rádio, que vai emitir as frequências de acordo com as emoções que a gente está sentindo. Agora, olha isso que doido. Os nossos corações conversam uns com os outros através desse campo e a gente percebe quando a outra pessoa está sentindo emoções que têm a qualidade do coração, do amor, as emoções regeneradoras que a gente fala, e quando tem emoções que são desgastantes, né? Que a gente não fala positivas ou negativas, né, Mar? Não. Como é que você vê isso, assim, as emoções, né? Porque muita gente classifica, essa emoção é boa, essa emoção é ruim. E a gente estava falando exatamente sobre isso. As emoções, na verdade, elas têm potencial de energia. Quando a gente compreende, com um olhar de antropólogo, sem julgamento de valor, e começa a observar o que essa emoção quer me dizer, o que ela tem de potencial de energia dentro dela, ao invés de dizer se ela é boa ou se ela é ruim, a gente consegue, de forma mais consciente, construir novas sinapses neurais e desenvolver novos padrões de comportamento. O fato, e aí eu acho que muitos de vocês vão se identificar com isso, é que o que nós temos é padrões de comportamentos que a gente ainda não aprendeu a lidar com determinadas emoções. Então, se na sua história de vida, quando você sente raiva, geralmente você tem comportamentos que não te aproximam de onde você quer chegar, ou dos quais você se arrepende depois, você vai associar a emoção de raiva como uma coisa ruim. Perfeito. Se você, em contrapartida, eu conheço pessoas, por exemplo, que por praticar muito tempo artes marciais, compreenderam que a raiva é extremamente favorável. Porque ela consegue concentrar um centro de energia que nenhuma outra emoção consegue promover. A sabedoria está em discernir quando você está dentro do tatame e fora dele. Perfeito. Então, quando a gente compreende que você também não precisa repetir os padrões comportamentais o tempo inteiro. Que a sabedoria, isso que você está trazendo é muito lindo. Que a sabedoria contida nas emoções, elas são sinais para te mostrar quando você geralmente escorrega. E aqui sem julgamento de valor. Mas se você sabe que tem determinados gatilhos que disparam padrões, que você não está contente com eles, aprendendo a ressignificar isso, a compreender melhor esses gatilhos, você consegue ressignificar. E a gente estava falando, Ju, lindo.
Tudo a ver com isso. Ai, eu amo esse negócio. A louca. A gente começa a entender o seguinte. O pessoal tá rindo da gente. É porque é isso, né, gente? É locus interno de controle. Locus interno de controle. Por favor, guardem isso. O grande desafio desse processo, e é o que a gente estava falando agora, é você acreditar que são os outros que disparam essas emoções na gente. São apenas gatilhos. Quando você assume 100% dessa responsabilidade, então, retomando o que a gente está falando, você começa a fazer o que a gente chama de gestão estratégica emocional. Perfeito. Olha que lindo! É isso aí. Então, para pensar. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui e eu passo de volta a bola para a Ju. Quais as emoções vocês mais vivenciaram hoje? Faz uma listinha aí. Eu posso falar da minha adrenalina de hoje? Acho que você já estava contando antes, né, Má? De eu chegar. Já estava. Então, Muito sei lá, bom. angústia, raiva, frustração, tristeza. Sem julgamento, só faz a lista das emoções que vocês sentiram. E aí vem a parte mais bonita. Desânimo, pode ser, Paula? Coloca as emoções que vieram aí. A segunda pergunta é: que emoções você gostaria de ter sentido e não sentiu? Porque percebe, é legal que grande parte delas que você sentiu hoje, elas foram desencadeadas por gatilhos dos quais você não tem controle. Até aí, faz parte. Bem-vindo ao mundo mágico Da vida, da né? humanidade em pandemia. Tá. E aí o locus interno de controle é você começar a se tornar responsável por trazer no seu dia a dia as emoções que te fazem falta. Então, eu senti falta de sentir, sei lá, eu senti falta de alegria. Tá, o que eu posso fazer para criar cenários que eu conheço que disparam alegria em mim? Daí, a inteligência das emoções não tem como se ampliar sem passar por autoconhecimento. Perfeito. É isso. Que é você identificar quais são os gatilhos que disparam as emoções em você. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um programa alguns anos atrás que, para vocês entenderem do que é, da intensidade e da relevância do que a gente está trazendo aqui hoje. Esse é um programa de desenvolvimento que acontece, por exemplo, para pessoas que perdem o movimento das pernas, que ficam na cadeira de roda. Eu tive uma coach maravilhosa que passou por esse processo comigo. É extremamente desafiador. Mas nós passamos por um período na nossa vida em que a gente atribui todas as emoções aos acontecimentos externos. Imagina que do dia para a noite você perde o movimento das pernas. Você não pode atribuir 100% da sua felicidade ao caminhar, ao correr, a partir do momento que você perdeu isso, porque você está dizendo que sua vida acabou. Então, como é que você ativa no seu cérebro novas percepções, novas sinapses e novas conexões de emoções positivas, perdendo isso? Isso é o que a gente chama de desenvolvimento de locus interno de controle. É você se tornar um gestor dos seus padrões emocionais. Isso é mágico. E é um processo. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. E você sabe, vou pegar esse gancho, que isso é uma das... Olha, esse nome eu adorei. Na verdade, eu não usava esse nome, mas, assim, muitas coisas que a gente vem trabalhando também, né, com as pessoas que a gente está levando essa proposta de trabalho e tal, a gente acaba perguntando, né, o que faz você... quais são as atividades do seu dia a dia que podem ajudar você a ter a sua bateria recarregada, né? Então, quando a gente fala dentro desse universo assim do HeartMath, que a gente fala de emoções que desgastam e emoções que renovam,
Porque as emoções que renovam disparam uma série de bioquímicos no nosso corpo, inclusive hormônios que são regeneradores, que nos trazem saúde, fortalecem o nosso sistema imunológico. É tudo bioquímica que está rolando aqui. E quando eu estou sentindo as emoções desgastantes, como o nome já diz, né, todas as emoções como tristeza, mágoa, raiva, inclusive assim, ressentimento, aquelas emoções assim que ficam, sabe, de pano de fundo, né? Aquela mágoa que a gente não deixa pra lá e tal. Sim. Tudo isso vai gastando, é como se estivesse gastando a nossa bateria interna, sabe? Vai tirando a nossa energia. E aí o que acontece? Ninguém aqui, eu acho, a não ser quando a gente fica sem luz em casa e vai pro carro. Eu fui pro carro, carregar o carregador do meu celular, hein, gente? Tava no carro assim para tentar falar, se a luz voltar, eu vou fazer essa live. Foi mesmo, gente. Não, gente, e assim, bom, então a gente geralmente não deixa a nossa bateria do celular acabar, né? Quando Exato. você vê que tá acabando ali, a gente vai lá e já espeta na tomada para carregar. E o que acontece é que muitas vezes ao longo do nosso dia, a gente vai perdendo a nossa energia interna com os diversos acontecimentos e as emoções, e a gente não recarrega o suficiente. Então chega no final do dia, aquela sensação de exaustão, cansaço, sobrecarga, né? Tem uma série de coisas que a gente vem sentindo, principalmente agora, durante essa fase de pandemia, que é muita coisa para dar conta. Muito. Criança, família, casa, trabalho, né? Enfim, muita coisa ainda tem que estar linda, né, Mar? Fala aí. Oremos. É o que tem para hoje. Então, assim, é muita coisa para dar conta e a gente acaba realmente se desgastando. Mas essas pequenas atitudes que a gente pode, desde que a gente se conheça, né? E aí a Má falou tudo, autoconhecimento é a base de tudo, porque se eu me conheço o suficiente, eu sei que, por exemplo, um bom copo de café, uma xícara de café, talvez com 10 minutos de uma boa leitura, 15 minutos de uma boa leitura, já é algo que vai me renovar, que pode me trazer tranquilidade, calma, alegria. E é como se eu estivesse recarregando a minha bateria. E eu posso escolher essas pequenas situações ao longo do dia que vão me recarregar, porque vai ter situação abessa no nosso dia a dia que vai nos desgastar, que vai trazer todos esses gatilhos, né, de emoções que são desgastantes. A pergunta é, quanto tempo eu preciso ficar nessa emoção? Isso. E essa é uma grande chave, né? Porque a raiva vai vir? Vai. A tristeza vem. A frustração vem. Pessoal, eu tava sem luz, eu perdi um atendimento que eu tava fazendo, depois eu liguei pra Marcela assim, gente, a gente vai ter que cancelar. Todo o meu bairro tá sem luz, eu não sei nem para onde ir. Eu tentei do carro, liguei a luz do carro, tava parecendo filme de terror. Falei, não vai dar. E o que acontece é que conforme a gente vai experimentando essa gestão emocional, a gente vai percebendo que a gente não precisa ficar muito tempo nessa angústia. Então, só de ouvir a voz da Má falando, Ju, fica tranquila, se não der a gente remarca, tá tudo certo. Pronto, foi assim, isso que eu precisava para já voltar para o meu eixo e dar risada daquilo que estava acontecendo, né? Falar, gente, não tem controle mesmo, é isso aí, de repente a luz volta, ela tinha acabado de fazer o stories, fez stories para cancelar a live, voltou a luz, vamos fazer. Foi lindo. Foi lindo. Não é? E assim a gente vai se descobrindo e vai navegando conforme essas situações vão acontecendo, né, Má? Muito. E eu não sei vocês, o Vitor falou assim, ai, cadê meu caderninho para anotar? Gente, anota isso. Porque eu quero também trazer não só conceito, mas exercícios práticos. Que você aí que está assistindo a gente já consiga fazer mudanças no plano imediato. Porque eu acho que conhecimento sem aplicação, ele só traz um sentimento de superioridade, de ilusão de superioridade. A gente quer promover transformação no plano imediato. Então, um exercício muito prático que vocês podem fazer, sabe esse exemplo que ajudou? A gente vai vendo a bateria do celular acabando, não é? Esse exercício é como se você tivesse esse mapa. Então, numa coluna, escreve quais são os sinais que você se dá de quando a sua bateria está acabando.
Então, vou dar alguns exemplos práticos para vocês, tá? Óbvio, cada um vai ser assim, mas tipo, nunca fiz esse exercício, me dá uma dica do que seria. Então, por exemplo, você começa a dormir mal, Uhum. você não dedica tempo para fazer as coisas que você gosta, você não cuida de você. Então, quais são os sinais que vão acontecendo na semana que demonstram que você não está fazendo essa gestão emocional? Porque Uhum. entendam o seguinte, e o contrário também é verdadeiro. Aí do outro lado quais são as evidências objetivas que você tem de que, ao contrário disso, você está recarregando a sua bateria de forma mais constante. Então, Uhum. você vai se mapeando de uma forma mais tática, objetiva e prática também. Isso é muito valioso, porque eu gosto de fazer uma analogia para entender um pouco das emoções e não ficar no campo das ideias, que é a Rê, de um cara de desespero. Eu sei, Pois é. Rê, isso foi lindo. Eu tenho certeza que as respostas vieram. Tá tudo certo. A gente traz verdades com fofura. Você conhece meu lema. Adoro. Então, entenda o seguinte, isso que a Ju tá falando, assim, que ela tá trazendo é de um valor muito legal pelo seguinte. Imagine que você tem um banco de emoções, Uhum. tá? Falar de um jeito que vocês vão entender. Você tem um banco emocional. E a vida, de vez em quando, faz saques, Uhum. ok? Se você, de forma consciente e ativa, não vai fazendo movimentos para ir gerando essas emoções Uhum. positivas, quando vem a vida e faz alguma coisa, você entra no cheque especial, coração. É bem isso. Tem gente que tá devendo juros pro banco, que eu tô sabendo. Uhum. E tá tudo certo. Porque se você também já viu um Me Poupe na web por aí, você vai ver que não tem problema você tá com uma dívida grande. O problema é você não parar para olhar para essa dívida Uhum. e repensar os seus hábitos para criar um processo mais saudável financeiramente. Então, é olhar para o seu banco emocional da mesma forma que você olha para os outros aspectos da sua vida. Porque a gente Uhum. tem um sistema dopaminérgico, que é um sistema de recompensa. E aí eu quero trazer algumas armadilhas clássicas para vocês. Qual que é o desafio? Resultados a curto prazo e bens materiais geram um efeito muito rápido e muito intenso no sistema dopaminérgico, ou seja, na sua percepção de recompensa. Mas todos nós sabemos que para que esse banco não seja aquele valor do crédito que você pegou emprestado do amigo, que depois custa caro, né? Uhum. Ou seja, o valor que realmente você está aplicando, ele precisa de movimentos que são duradouros. E Uhum. aí vocês devem estar perguntando assim, mas Ju, o que eu posso fazer então para ser uma boa investidora no meu banco emocional, né? Que tipo de ações práticas eu posso fazer que podem promover emoções que geram recompensas no cérebro? Uhum. Então, de novo, volta para o autoconhecimento. Ó, os meninos estão falando que tá chegando só o áudio. Pra mim tá normal, Ju. Pra você Nossa, tá para ok? mim tá super normal também. Pra mim Ui, também. Vê se tá ok aqui. pois é, a Flávia também falou que travou. É, Se alguém mais puder dar as dicas aí pra gente. feedback, porque pra gente tá tudo certo, tá, A gente? gente está no mundo paralelo, né? Não, as meninas estão falando que tá normal. Não tá normal. Ufa. Uva, as loucas. Obrigada, amores. Aí volta pro autoconhecimento de novo. O que te faz bem a longo prazo? Uhum. Então, e aí tem estudos, né, também, que ações que comprovadamente vão provocar emoções mais duradouras. O Uhum. primeiro, duas coisas que podem afetar quimicamente o cérebro. Ah, gente! Tã, 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 tã. Pasmem, a ciência trouxe isso. No curso mais procurado de Harvard hoje, ao contrário do que pensam, que não é nem administração
nem finanças. É a psicologia Uhum. positiva, dada por um Hum. cara fantástico chamado Tal Ben-Shahar. Ele traz que os dois aspectos que podem mudar quimicamente o cérebro. Um, gratidão. Uhum. E aí eu quero falar da gratidão, que é a capacidade que a gente tem de não só de agradecer as pessoas que são boas, porque é fácil eu olhar para a Ju e falar: Ju, obrigada, meu amor. Né? Nossa, foi um esforço sobrenatural. Mas é a capacidade de você agradecer absolutamente tudo Tudo. aquilo que te acontece. E todas as pessoas que são colocadas no seu caminho, mesmo que ainda você não tenha compreendido o porquê disso. Todas as pessoas são mestres disfarçados. Todas, sem exceção. Ao invés de você se perguntar por que comigo, a nossa dica é: se pergunte qual é a lição que tem nessa pessoa, nessa situação que eu ainda não consegui enxergar. Você sabe que tem uma amiga minha de CNV que eles chamam de personal trainer, né? São essas pessoas maravilhosas que vêm para nos ajudar a fortalecer a musculatura emocional. Gente, aprende Essa logo a resiliência. lição para passar de fase, coração. Porque fica repetindo essa merda, entendeu? É isso aí. Exatamente, né? Então vai lá, você falou a gratidão e o que mais? São duas Isso. coisas? Não, pera, você ia falar aqui que Ah, sua tem mais. professora, o personal trainer, você falou que são Ah, personal não, trainer. essas pessoas são personal trainers, né? São pessoas Total. que a gente agradece porque estão aqui, nossa, vão nos ajudar a treinar. Total, total. Eu postei esses dias. Oh, Pirani, que lindo! Que bom ter você aqui, querido. Um super trainer também aqui comigo, um parceiro de jornada de trabalho maravilhoso. Que Eu bom. postei esses dias uma dica de livro que chama Empathy Factor. Uhum. E ela diz o seguinte: não existem pessoas difíceis. Existem pessoas que nos mostram quais habilidades nossas ainda são frágeis. Perfeito. É isso aí. Puxado, né, gente? Sensacional, sensacional. Mas é muito real. É. E aí tem um exercício da gratidão que é maravilhoso. Gente, por favor, façam. Façam e contem pra gente como é que foi, tá? Esse é um exercício que ele foi mapeado mesmo, fisicamente, com ressonância magnética funcional, para ver o efeito dele nas pessoas. Então, o que você faz? Você pega pessoas que fizeram diferença na sua vida e escrevem por que elas foram importantes na sua vida. E você liga para elas, de preferência num vídeo, quando puder pessoalmente, você lê o que você escreveu. Porque se você for falar, você se perde nas emoções. Mas quando você escreve, isso tem um efeito. E eles perceberam que até 2 anos você ainda sente os efeitos de recompensa no cérebro deste fato. Uau. Olha que coisa fantástica, Maravilhoso. gente. Então, Maravilhoso. ao contrário do que parece, o desenvolver o locus interno de controle, ele precisa de ações simples. A gente que tá complicando demais esse jogo, gente. É um game mais simples. E a segunda coisa... Fala, Ju, fala, meu Sim, amor. sim, não, fala. Depois eu vou falar essa Não, coisa da termina, gratidão termina. também Bom, então vamos só fechar na gratidão, Vamos, depois a gente vai para a segunda coisa, só não vamos se perder. vamos. Uma das coisas que o HeartMath aprendeu com pesquisa em laboratório, também fazendo todas as medições, né, dos nossos hormônios, dos bioquímicos e tudo mais, é que quando a gente está nesse estado de gratidão, a gente está atingindo um dos maiores níveis de coerência cardíaca, que é esse estado de alinhamento psicofisiológico, ou seja, mente, corpo, todos os nossos sistemas. E o que acontece? Lembra que eu falei que o coração emite aquele campo eletromagnético? Quando a gente está nesse estado de autocoerência, principalmente por meio da gratidão, a nossa frequência emitida pelo coração chega próximo de 0,1 Hz, que é o campo da frequência do planeta Terra. Uau! Olha que lindo isso. Na Olha, gratidão, a gente está alinhado com o campo do planeta.
Isso é muito mágico, né, gente? E Imagina o que forte, né? significa. E o quanto que, através desse campo, e aí isso é um dos estudos que eles têm feito, é o quanto a nossa energia também interfere nesse campo eletromagnético do planeta e vice-versa. Porque Isso. nós, pessoal, quem acha que está separado da natureza, quem acha que o planeta é uma coisa, a gente é outra, Eu conto ou melhor você repensar. conta? É bom repensar, porque a gente realmente está conectada, né? Em termos de energia física. Bom, então vamos lá, eu queria dar essa pincelada sobre a Maravilhoso, gratidão. Ju. E eu Segunda acho coisa, que Má, conta da e segunda. só para a gente fechar isso, e eu acho que isso é muito valioso, porque o que algumas pessoas que talvez já experimentaram isso vão conseguir confirmar, e isso também é científico, é que à medida que você vai desenvolvendo esse locus interno de controle e proativamente criando cenários que geram mais gratidão, o teu estado emocional se transforma. Sim, E os fatores externos têm menos poder de influenciar você. perfeito. Só para ficar claro, um outro poder adjacente da gratidão, que é assim, ó, imagina que você é um barril. Sabe o barril do Chaves? Imagina que você é um barril do Chaves. Tá? Se ele está vazio, ou seja, se você não desenvolveu o locus interno de controle, qualquer pessoa que chutar, ele vai cair. Uhum, E aí você vai falar, fulano que chutou meu balde. uhum, É verdade. Fulano uhum. chutou seu balde. Mas se ele não estivesse vazio, se ele estivesse cheio, teria doído o pé de quem chutou. Excelente, Má. Então, Excelente. quando você começa a compreender, locus interno de controle é isso. É você encher esse barril de tal forma que os outros não tenham tantas condições Perfeito. de fazer o que quiserem com esse Uhum, barril. E isso vai te afastar de relacionamentos tóxicos, isso vai te uhum. afastar de pessoas que talvez não estejam na mesma frequência por por um simples motivo. Você não escuta funk na rádio rock. Gente, Entendeu? anota essa frase. Você não escuta funk na rádio rock. E sem Anotem falar. isso. A gente está falando de frequência. É exatamente isso, Má. E Falou ninguém tudo. tá falando para você não escutar uma coisa ou Uma- não outra. É que se você quiser escutar funk, você vai colocar na frequência de funk. Exato. Mas não existe a chance de você estar na rádio de rock e escutar funk ou o Ou contrário. vice-versa. É isso aí. Então, existe um sentimento de controle, de gestão muito Uhum, maior. E uhum, até que aconteça um momento de descuido, que vai acontecer, que você se uhum. irrite ou, sei lá, perca a boa, qualquer coisa do gênero, tem um espaço de tempo muito mais curto. Exato. Tem menos tempo fora do eixo. E você Uhum. É sabe o isso. caminho de volta. Essa que é a beleza disso. É a Então, tal da fechamos. resiliência, né, Má? É a resiliência. E você sabe que você falou uma coisa tão importante, não vamos esquecer da segunda coisa, mas Não, você tá aqui, ó, tá guardadinha aqui, ó. as janelinhas abertas, né, do Windows Todas. aqui. Eu sou Minority Report, minha mente, sabe? Tem muitas. Quando a gente fala, né, dessa questão do campo eletromagnético do coração, você falou da imagem do barril, me veio exatamente essa mesma história, mas com esse viés da energia que é do nosso Isso, campo. total. E é muito louco que às vezes as pessoas falam: ah, então aquela pessoa, quando eu encontro tal pessoa, ela suga a minha energia, ou eu vou em tal lugar e eu perco a minha energia. E tem muita gente que acaba enxergando, né, o mundo desta forma. Sim. E eu até brinco assim, né? Quem dera se a gente tivesse um aspiradorzinho de energia, assim, que a gente conseguisse sugar a energia do outro, né? E na verdade o que acontece é que a nossa própria frequência, dependendo de onde a gente está e da Atrai. forma que a gente passa a se sentir, é aí onde a nossa energia vai embora. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa, aquela pessoa que, nossa, só reclama, a vida tá sempre ruim, aquele desgaste, aí a pessoa liga, você fala, putz, eu tenho que falar, minha amiga, eu gosto, mas nossa, que saco. A sua própria reação de falar, meu, eu não tenho paciência, eu não tenho saco. Você já se conectou. E a sua própria energia, porque aí você acessa essa emoção desgastante de Isso. impaciência ou de, enfim, seja lá o que for, né, de frustração e tal.
isso já vai drenar a sua própria energia, porque os bioquímicos que você está liberando no seu corpo são esses do desgaste, do estresse, né? Então, não é que a outra pessoa tem esse poder, é que realmente a gente se deixa levar. E agora, Isso, a quando... gente e muda a olha, estação. e olha, quando a gente está numa situação... eu vou contar um caso assim super rápido, né? A gente foi fazer um trabalho com o pessoal em Brumadinho, depois da tragédia do ano passado. E uma das grandes preocupações, quando a gente estava treinando o time, era justamente assim, cara, como é que a gente vai chegar nesse lugar com essas pessoas devastadas para tentar levar alguma coisa de esperança, de minimizar, né, os sintomas de trauma e tudo mais. Como é que a gente vai chegar e falar o que eu vou dizer para essas pessoas, né? E muitas vezes... e isso é muito confortante, porque a gente foi se preparando e percebendo que tem coisas que a gente não precisa falar. Que simplesmente quando você tá nesse seu estado de coerência, como a mamá falou, com o seu balde cheio, o seu barril cheio. O Vitor acabou de perguntar, né? Como é que eu evito entrar nessa frequência? Mantendo a sua frequência alta. Esse que é o negócio. Então, se eu tô mesmo numa situação de desastre, onde as pessoas estão realmente arrasadas, muitas vezes a gente acha que empatia é sentir a dor do outro, né? E não é necessariamente isso, porque se eu entro na frequência da dor, talvez eu não possa ajudar. Então, quando eu tô com o outro, eu tô ao lado do outro, mas eu estou na minha frequência de amorosidade, de compaixão, de acolhimento, de amor, eu posso ajudar muito mais do que se eu ficar triste junto, né? Gente, E a gente faz isso na autorregulação, se isso, conhecendo, né, Má? E aí isso. entra toda essa questão do autoconhecimento. Com o que eu posso preencher o meu coração e o meu campo, o meu barril, né? Para lidar com essas situações de forma que eu não seja afetado. Ou menos afetado possível, né? Porque também ninguém é de ferro. Não, não. Mas eu acho que é exatamente isso que a Ju tá falando. É o uso consciente e principalmente porque na vida a gente tem algumas pistas. Por exemplo, no trabalho, você sabe quando você vai entrar numa reunião com algumas pessoas que já são de frequência assim, por exemplo. Uhum. O problema é que a gente, antes de chegar nessa reunião, a gente fica, ai, gente, vou falar com aquelas pessoas. Você já entrou nisso. Exatamente. Então, é exatamente o oposto. É. Sabendo que você vai estar com essas pessoas, você faz um exercício interno de se conectar com as suas melhores coisas. Ai, Má, outro dia eu precisava cancelar, não vou falar o nome, mas eu precisava cancelar uma operadora, né? Imagina, eu falei, gente, eu preciso testar isso. Aí eu liguei, respirando no coração, encontrei toda a minha compaixão e empatia. Aí a pessoa atendeu o telefone, né? Eu precisava cancelar a minha assinatura. Aí a pessoa, não, mas você, né, já oferecendo um monte de coisa. Eu falei assim, olha, posso contar uma coisa? Eu aprecio muito seu trabalho. Aliás, você tem um sotaque baiano que eu amo. Meu filho nasceu na Bahia. Eu adoro esse sotaque. Eu amo a Bahia. Aliás, estou com uma saudade da Bahia. E a conversa foi indo de uma forma tão gostosa, porque eu falei, cara, eu não posso entrar naquela prerrogativa frequência. de que vai ser um caos. Nunca foi tão fácil, juro, eu estou experimentando essas coisas, nunca foi tão fácil cancelar uma operadora. Foi assim, questão de 10 minutos a gente resolveu. É isso. Mas olha que legal, né, Ju? Gente, falta 1 minuto e meio. A gente vai voltar, tá? Mas calma, Tá. a gente vai voltar. Tá. Vai voltar, rapidinho, eu juro. A grande sacada é que tem gente que faz o teste para provar que dá errado. Ah, é. Ó, eu vou testar, tá? Eu vou dar o meu melhor, mas você quer ver que vai dar ruim? Eu estou certa, né? Ô, gente, você quer o quê? Prêmio da Mãe de Ná do dia? Conta aqui pra gente. O que tá rolando? Então, assim, ou você faz... Esse processo de transformação humana é um ato de fé. E exige que você se permita experimentar novos resultados. Porque você já conhece o que você tem. Mas você não tem como comparar com aquilo que você nunca experimentou. Então, é um exercício. Gente, eu vou fechar, porque nós temos segundos. E eu já volto. Fecha, a gente e a Ju volta. também já volta. Eu prometo. Volta todo mundo! Beijo!